Olá, amigurumeira, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma aula. E a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Para quem não me conhece, eu sou a Ju Santos, eu sou especialista em venda de amigurumi. Mas essa aula de hoje eu vou te ensinar como fazer esse suporte para o amigurumi ficar em pé. Um suporte como esse é vendido nos armarinhos por mais ou menos 20 a 30 reais. E esse suporte que nós vamos fazer em casa, você pode fazer em larga escala. Nós vamos produzir ele com mais ou menos 2 reais de custo. Muito barato, né? Esse suporte é perfeito para você que quer deixar o seu amigurumi exposto, ou seja, você quer deixar ele em pé para fazer uma exposição do seu amigurumi. Pode ser em feira, pode ser aí no seu ateliê, ou mesmo para você vender para o seu cliente para ele deixar exposto ali na estante dele fazendo uma decoração. Como eu falei, o preço de venda desse suporte nos armarinhos que vendem para artesãs é de mais ou menos 20 a 25 reais. Então, é esse o preço que você pode oferecer para vender para o seu cliente. Ou, se você preferir, você pode dar de brinde para o seu cliente e ele vai ficar super satisfeito. Outra coisa legal também desse suporte é que você pode fazer na cor e no tamanho que você preferir. Então, vamos lá fazer o nosso suporte. Mas antes eu quero te dar duas dicas bônus. Primeira dica, para colocar o seu biscuit para secar, você pode usar uma esponja de lavar louça como essa, porque ele não vai aderir a essa superfície e vai poder secar tranquilamente. Ou também você pode usar um pedaço de EVA. Além disso, se você quiser que ele fique mais perfeito, mais retinho aqui embaixo, ou aqui em cima ele fique ainda mais retinho, você pode acrescentar mais uma camada de biscuit depois que a primeira camada já estiver seca. Sem mais enrolação, vamos lá para a mesa para a gente fazer o nosso suporte de biscuit para amigurumi. Então vamos lá para fazer o nosso suporte. Eu vou fazer aqui dois suportes, um pro Lucas e um pro ursinho, né? Pro nosso ursinho Robson. Ju, mas esse ursinho tá parecendo outro ursinho. Não, o nome dele é Robson. Qualquer semelhança com qualquer personagem da Disney é mera coincidência. Ó, por que eu tô usando esses dois amigurumis? Porque eu quero que você entenda que a base vai depender do tamanho do amigurumi. Como assim? Aqui eu peguei dois moldes caseiros. Um copo, tá? Um copo desse que toda família rica tem, que é um copo de extrato de tomate ou requeijão. E essa aqui, uma tampa de alguma coisa que eu nem sei mais o que é, tá bom? Por quê? Porque a circunferência deles, ó, é diferente. Esse é uma circunferência menor, esse é uma circunferência maior. Uau! Por que eu trouxe esses dois tamanhos aqui? O que você vai fazer antes da gente começar o molde, antes de começar o suporte? Você vai escolher o tamanho que vai ficar a sua base. Porque imagina que você vai fazer uma base para esse ursinho e você faz ela desse tamanho. Coloca ele aqui em cima. Fica bom? Fica bom, não fica ruim não, mas poderia ficar melhor porque poderia ficar um pouquinho mais delicado porque ele é pequenininho. Então, para esse ursinho aqui, eu vou usar esse tamanho. Você coloca aqui, imagina que a base nesse tamanho aqui e coloca e você vai ver que esse tamanho aqui é mais do que suficiente. Na verdade, ele vai ficar um pouquinho menor, porque ele vai ficar do tamanho da parte de dentro e não da parte de fora, tá bom? Então, imagina aqui, ó, esse ursinho nesse suporte aqui. Dá super certo, né? Mas agora nós vamos colocar aqui o Lucas nesse suporte. Tá vendo que fica sobrando Lucas pro suporte? Então, nós vamos escolher um molde maior, tá? Porque se você fizer ele bem pequenininho, ele vai ficar a mesma coisa da perna, ele vai acabar caindo, tá? Caindo junto com o amigurumi. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse molde. Olha só, quando eu coloco ele aqui em cima, eu percebo que esse tamanho é o tamanho suficiente, é um tamanho bom. Então, se você for usar um amigurumi maior, você pode escolher uma base ainda maior e aí por diante, tá? O ideal é que seja aqui um pouco sobrando dos pés, certo? Mas dependendo da altura dele, você tem que imaginar se esse suporte vai suportar ele ou não. Suporte suporta. Então vamos lá. O que nós vamos fazer então? Eu escolhi aqui que os meus vão ser esses dois amigurumis. Eu vou fazer suporte para esses dois amigurumis e por isso eu vou usar esses dois moldes, ok? Ok, tia Ju. O que nós vamos precisar então? Primeira coisa, você pode ver qual é o tamanho médio do seu amigurumi e já fazer vários moldes para eles. E se você for fazer isso, já escolha uma cor de biscuit que sirva para todos eles.
certo? Então, por exemplo, esse amigurumi aqui tem 20 centímetros e eu disse que esse tamanho aqui é o suficiente. Então, eu já faço o molde para vários deles, tá? Mas primeiro faça um para você testar, para ver se vai dar certo. Então, a primeira coisa é ver qual é o tamanho dos seus amigurumis para escolher bem o tamanho do molde. Segunda coisa que a gente vai precisar são os materiais. Eu falei já aqui do tamanho da nossa forminha, né? Do nosso molde que a gente vai cortar a circunferência da base do amigurumi. Outra coisa que a gente vai precisar, esse arame que se chama arame galvanizado. Esse arame aqui é um arame para artesanato, tá? Ele é um arame que não é muito duro, mas também não é muito molinho. Ele tem que ser um arame que sustenta. Se for aquele arame muito molinho, não vai resolver, porque a gente vai colocar o amigurumi, vai enfiar aqui, ó, o amigurumi aqui dentro, tá? Então ele precisa sustentar o amigurumi. Esse aqui é um arame que é até um pouco mole. Eu escolheria até um pouquinho mais duro do que esse, ó. Olha a força que eu tô usando para dobrar ele, tá vendo? Então eu escolheria um pouquinho mais duro do que esse, mas esse aqui já serve, ó. Ó, é um arame médio duro. Tá? Outra coisa que você vai precisar, um alicate. Ju, realmente precisa de alicate? Se você conseguir cortar esse fio de outro jeito sem o alicate, né? Às vezes não tem jeito. Talvez você tenha uma tesoura aí de jardim, mas qual que é mais fácil? Ter uma tesoura de jardim ou um alicate? Um alicate. Toda casa tem um alicate, então provavelmente você já tem um alicate em casa. Então vamos precisar de um alicate, um arame galvanizado ou galvanizado, né? Ou o arame que você tiver aí na sua casa, que seja nessa espessura e que seja nessa densidade aqui, durinho desse jeito. E nós vamos precisar principalmente do biscuit. Esse biscuit aqui é uma massinha que já vem pronta. E aí nós temos duas opções aqui. Na verdade, nós temos três opções, tá? Primeira opção, a gente tem esse tamanho de biscuit aqui, eu já usei um pedaço. Isso aqui vai dar muita base, tá? Muitas bases. Esse tanto de biscuit, esse biscuit já vem pronto. É só você amassar, fazer o que você quiser e deixar secar. E ele já fica tranquilo. Esse tamanho de biscuit aqui custa mais ou menos 20 a 30 reais. De 20 a 30 reais. Mas como eu falei, ele dá vários suportes. Ju, não quero comprar um tamanhozão desse, nem sei se vai dar certo, se eu vou gostar. Então tem esse outro tamanho aqui, também usei uma pontinha aqui. Esse tamanhozinho aqui custa R$3,50, mais ou menos, de R$3 a R$5. Esse aqui eu acho que vai dar 3 suportes ou 2, tá? De 2 a 3 suportes. E custa R$3, ok? Então o que nós vamos precisar, repetindo, biscuit, arame, alicate e o nosso molde. Só isso. Mão na massa, vamos experimentar esse negócio? Ju, qual é a cor que você indica comprar? Se eu for comprar desse grande, qual cor eu escolho? Eu escolheria preto, sem sombra de dúvida. Por que que eu tenho o azul aqui? Porque eu comprei esse biscuit pro Theo fazer um Sonic, tá? Então por isso que eu tenho esse azul aqui, bem forte, mas eu compraria o preto bem tranquilamente, tá? Eu vou pegar aqui uma bolinha de um tamanho e vou fazer aqui um teste, tá? Beleza. Sempre, gente, lembrar que quanto mais você fechar bem esse biscuit, mais tempo ele vai durar, tá? Então, você vai fazer uma bolinha aqui amassando para tirar essas curvinhas aqui. Então, amassa bem e vai amassando para fazer uma bolinha perfeita, tá? Quanto mais você fizer essa parte aqui, menos rachadura vai ficar depois. Ju, você mexe com biscuit também? Não, não mexo com biscuit. Como eu falei, eu comprei esse biscuit aqui pro meu filho brincar, fazer um Sonic. Ele queria muito fazer um Sonic e ele fez, conseguiu. Mas sobrou essa massinha aqui e eu pensei da gente fazer essa base caseira, porque depois eu vou te falar como que a gente pode usar essa base para encantar o nosso cliente também. Então eu girei aqui, ó. Vamos ver, ó, já não tem rachadura. Tem um tiquinho aqui, mas vamos relevar, né? Vamos lá. Eu vou dar uma amassadinha aqui. E se você tiver rolo, você pode fazer aí com rolo. Se você não tiver, você pode fazer aqui com o copo mesmo. Tá? Vamos abrindo ela. Olha que legal, gente. É tão gostoso, né? Brincar de biscuit. Parece que a gente tá brincando de massinha. Não vamos deixar ela muito grossa, gente, porque a gente vai fazer uma outra parte. Vão ser duas partes, tá? A gente vai colar as duas partes. Então, já imagina que vai ser o dobro da espessura que você vai deixar. Mas vamos tentar deixar sempre na mesma espessura. Desse lado pra esse lado, tá? Então, vamos lá. Você pode também depois pintar essa massinha, tá? Se você quiser fazer uma graminha, você escolhe. Ó,
Deu o tamanho aqui, já podemos cortar. Vou começar com a maior, depois eu faço a do pequenininho. Tô cortando aqui, morrendo de medo dessa massinha ficar dentro dessa tampa e não querer sair mais. Mas vamos confiar, né? Aperta bastante para não ficar beiradinha lá embaixo. Oh, beleza, não ficou, ó. Tirei aquela lateral, gente, só a coisa mais linda. Um círculo perfeito. Agora, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então, ó, o círculo ficou assim. Você vai escolher qual lado ficou mais bonito, mas depois a gente pode também dar uma alisadinha aqui, tá? Então, se você fizer verde, por exemplo, já fica a graminha de baixo, né? Verde é uma boa cor mesmo. Pensando aqui, dá certo. Ó, eu usaria esse lado aqui porque é o lado que não tem ar. Mas beleza, o que nós vamos fazer então? Vamos deixar ela por aqui e vamos fazer um outro círculo agora com a mesma espessura, tá? O mesmo tamanho e a mesma espessura. Então vou pegar aqui mais um pouquinho e vou amassar também esse aqui que sobrou junto. Então vamos primeiro amassar mesmo, para eles unirem. Como aqui o tempo tá muito seco, a gente precisa trabalhar rápido com essa massinha, porque senão ela resseca mesmo. Ó, vou colocar tudo aqui pra dentro. E agora eu vou fazer a minha bolinha pra gente fazer o outro lado. Amassando bem, tá? Ju, você já pensou de mudar de amigurumi pra biscuit? Deus me livre. Mudo o amigurumi pra nada. Eu gostei de fazer biscuit assim, de mexer com biscuit, tava ajudando meu filho. Mas o amigurumi, gente, não tem pareia, né? Quem faz amigurumi sabe, melhor trabalho da vida. Vamos abrir novamente essa bolinha. Mesma coisa que a gente fez lá com o primeiro. Olha só. Aí assim, se você quiser, quando você fizer a sua primeira base, você vai ver se você gostou, se você não gostou. E aí, você faz mais. E aí você já faz todos de uma vez, já vai fazendo. Pode até abrir a massinha maior e já cortar vários, tá? Tô usando esse copo porque eu não tenho utensílio de biscuit aqui mesmo. Mas se você tiver aí na sua casa, você pode usar um mais apropriado. Ó, lembrando que uma coisa importante aqui, não tem muita importância qual a espessura que você vai deixar, porque você pode fazer uma base dessa grossura ou uma base fininha, né, desde que não quebre, mas o mais importante é que esse lado tenha a mesma espessura desse lado, porque senão ele vai ficar torto, isso que não pode, tá? Prontinho. Vamos ver aqui se já dá. Prontinho. Agora eu vou cortar o meu segundo lado. Olha só que coisa mais linda, duas bolachinhas, ó. Né? Depois a gente vai colar isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós temos as duas borrachinhas. O que nós vamos fazer? Você vai pegar aqui o tamanho desse amigurumi e você vai entender que esse ferro vai entrar pelo pé do amigurumi e você vai levar até mais ou menos aqui no corpo dele para ele ficar bem preso aqui na sua base. Então o tamanho vai ser mais ou menos esse aqui. Você não precisa levar até a cabeça, tá? Então ele vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui, tá vendo? Que é o que eu tô medindo, mais ou menos isso aqui. Então você vai dobrar aqui, que é já a medida do seu amigurumi. E aí você vai ajeitando aqui bem. Ju, e se eu fizer do pequenininho? Ó, se você for fazer o suporte pro pequenininho e você colocar desse tamanho, vai sobrar, tá? Então pro pequenininho poderia ser um pedacinho bem pequenininho aqui, só para enfiar aqui até a barriguinha dele mesmo. Ou se você preferir, você pode fazer até aqui a cabeça, mas na hora de colocar você vai induzir até chegar na cabeça aqui, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora aqui na parte de baixo? Como eu falei pra você, essa parte aqui, ela vai entrar no pé do amigurumi. Então se você colocar ela aqui no meio, ele vai ficar com o pé pra fora do círculo, ó. Então aonde que a gente vai ter que colocar esse ferro? A gente vai colocar aqui na lateral. Então eu colocaria mais ou menos aqui, ó. Nem no meio, nem na ponta. Mais ou menos aqui. Imagina aqui o pé do seu amigurumi no meio
No meio não, centralizado aqui no círculo, os 2 pezinhos. O arame vai entrar apenas em um pezinho, ok? Então nós vamos colocar mais ou menos aqui. Por que é preciso a gente saber disso agora? Porque agora a gente vai fazer um círculo aqui. Um círculo. E nós vamos deixar esse centralizado aqui, mais ou menos aqui. E agora você vai imaginar ele aqui, ó. Tá vendo aonde que ele ficou? Então a gente vai cortar agora o nosso fio pra gente trabalhar melhor com ele. Olha só. Certo? Pode deixar o fio por aqui mesmo, não precisa dobrar as pontas nesse caso, tá? Porque ele vai ficar guardado dentro do biscuit. E agora você vai colocar ele até que toda essa base aqui esteja bem apoiada para ela não sair. Então você vai dobrando aqui a base até ela ficar bem retinha na mesa, tá? Bem retinha. Essa parte aqui você pode dobrar melhor, para ela ficar bem marcada. E aí você volta o arame aqui para o arame ficar sempre para cima, ó. Tudo tem que ficar bem encostado, o máximo encostado na mesa. Você vai colocando e amassando até ficar perfeito. Ó, olha como ele ficou bem mais firme agora. Mas eu acho que ainda dá para colocar mais um pouquinho. Ó, amassando até ficar completamente perfeito. Não tenha pressa nessa parte. Ó, eu acho que agora ficou perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai escolher o melhor lado para ficar sempre para cima. Então eu acho que esse lado aqui é o lado que tá mais bonito para ficar para cima. Gostei bastante desse lado. E você vai marcar aqui aonde que vai ficar o pé do seu amigurumi. O pé que vai ficar no gancho. Então aqui eu marquei aqui, ó. Eu vou marcar mais ou menos aqui. Vamos marcar de novo, vamos ver como é que ficou. Imagina que você está enfiando aqui nesse arame aqui. Ficou bom? Ficou ótimo. Então é aqui que você vai enfiar de baixo para cima, tá? Ó. Com cuidado para não estragar aqui a peça. Colocou. E agora você vai ajeitar isso aqui na parte de baixo. Ó. Onde fica mais bem encaixado, ó, certo? E agora você vem com a parte da cola. E a cola nada mais é do que um pouco de água. Então você vem aqui, passa água em toda a parte, principalmente nas beiradas. Pode ir pintando com o dedo mesmo aqui a água, principalmente nas beiradas, tá? Não deixa nenhuma partezinha sem, tá, gente? Ó, prontinho. Vou encaixar ele aqui aonde fica, onde você quer que fique. E agora eu venho com a segunda bolachinha e vou ajeitar bem no lugar que eu quero. E aí eu posso virar o trabalho para você finalizar aqui, ó. Você vai amassar principalmente aqui do lado, mas você tem que colocar aqui também ao redor do arame. Ó. Olha como já tá ficando legal o nosso suporte. Gente, eu tô gostando disso, hein? Gostei dessa ideia. Ó, aí você vai amassando pra tirar aqui mesmo. Tá vendo? No começo ficou marcado aqui o fio. É só você continuar passando a mão, porque a própria massinha, ela vai se ajeitando ali dentro. Ela vai envolvendo o seu arame e assentando ele ali dentro, bem legal, tá? Ó. Ju, precisa ser redondo? Posso fazer ele de estrelinha? Posso fazer ele quadrado? Pode fazer do jeito que você quiser. Basta você achar um molde e cortar. Aqui em casa mesmo a gente tem molde de massinha mesmo, de brincar. E eu poderia usar essas massinhas, esse molde de massinha, para recortar o fio.
Ó, eu vou amassando aqui bem. E aqui eu já alcancei o resultado que eu queria. Tá vendo que nem ficou marcado o lugar do arame? Ficou bem legal, gostei. Agora o que você vai fazer é ajeitando as pontas, tá? O que você pode fazer aqui nas pontas? Na ponta, você pode usar um cortador agora e cortar aqui em volta, como se fosse um cortador de pizza, por exemplo. Ou se você quiser modelar ainda mais aqui as beiradinhas, você pode pegar água e ir amassando aqui e ir remodelando, tá? Olha só, gente, eu tô gostando disso. Gostei muito desse molde. Esse molde aqui, quando você compra na loja, ele custa mais ou menos 20, 25 reais, tá? E aqui você vai fazer ele bem mais barato. Se você fizer ele assim, ó, você vai gastar mais ou menos R$1,50 em cada molde e você pode oferecer para o cliente também, ó. Você gostaria de acrescentar a base do amigurumi por mais R$10, por exemplo? Porque essa base aqui não é para brincar, tá, gente? Não é para oferecer para criança brincar, mas é mais para quando você for colocar o amigurumi na decoração. Então, por exemplo, a mãe encomendou aqui o Lucas, né, para ensinar sobre educação para o filho, para ensinar sobre diversidade, para ensinar ele a reconhecer suas características, para ensinar ele a aceitar as características dos amigos, enfim. A mãe comprou o Lucas com o objetivo de educação, mas em algum momento ela quer também decorar o quarto do filho com o Lucas, quer colocar ele lá arrumadinho. Então você oferece essa base para a mãe levar e a mãe vai, quando o filho parar de brincar, ela vai lá e espeta o Lucas e ele fica lá no quarto, enfeitando o quarto também, tá? Então é muito legal essa base por causa disso. Outra coisa que você pode fazer também aqui para cuidar mais ainda desse buraquinho aqui, é você ir amassando aqui, ó. Você pode amassar com agulha de crochê, com palito, enfim, ó. O nome desse suporte aqui, gente, é suporte Caco, tá? Pra você lembrar sempre da Caco Amigurumi. Eu quero saber se você já deixou um joinha nesse vídeo, que esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, viu? E vai te ajudar bastante. Então, eu quero que você deixe um joinha aí embaixo e eu quero que você mande esse vídeo pra sua amiga amigurumeira que vai amar conhecer esse suporte que fica muito mais barato do que comprar o suporte. Tá bom? Se você quiser fazer ele verde e aí fazer umas chamuscadinhas assim, é porque eu não tenho verde aqui, mas a gente poderia fazer ele verde, fazer uns chamuscadinhos assim pra parecer uma graminha, né? Poderia também, certo? Então aqui eu fiz o pequenininho agora, né? Do nosso ursinho Robson. E se você ficar incomodado com essas beiradas aqui, ó, gente, que ficam umas beiradinhas na hora de cortar, a única coisa que você vai fazer é pegar o copo de água, molhar o dedo e você vai tirando essa beirada. Pode ir fazendo tranquilo, que depois seca e fica normalzinho, tranquilo, tá? Então você vai tirando as beiradinhas aqui mesmo com bastante paciência. Não precisa se preocupar não, tá? Ó, bem tranquilo. Ó, como vai ficando bem retinho, tira todas as beiradinhas. Ficando bem retinho, ó. Quanto mais você esfregar aqui, mais retinho vai ficar. Então vai depender muito da sua paciência também, do seu tempo aí, né? Quando você estiver brincando, eu já ia falar, quando você estiver brincando isso aqui, quando você estiver fazendo isso aqui, já se prepara que seu filho vai ficar: ah, mamãe, posso te ajudar também? Essa hora você quer ajudar, você fala assim: ah, mamãe, posso te ajudar também? Você fala: ô, meu filho, ainda bem que você me ofereceu, vai lá lavar uma louça pra mim? Que a mamãe tá ocupada aqui. Ah, isso aí eles não querem, né, gente? Eles querem é brincar de massinha junto com a gente. Aí você dá um restinho de massinha pra ele, fica feliz da vida e deixa você trabalhar quieta. É assim que funciona com criança. Ó, amassei aqui, aí você vai dar uma amassadinha. Pronto. Tá vendo? Ficou bem certinho aqui dos lados. Cuidado, quando você molha assim e coloca numa superfície, a tendência é colar na superfície. Aí é o seguinte, agora que tá pronto, o que você vai fazer? Primeiro espera secar um pouquinho para você colocar na superfície. Se ficar marca de dedo, e aqui essa parte de trás é legal porque você pode colocar uma mensagem e tal,
Então, se ficou marca de dedo aqui embaixo, arruma, tá? Para você poder trabalhar com a parte de baixo também. Porque imagina você colocando aqui uma mensagem de presente, né? Imagina, a pessoa tá aqui com com Robson. Tá aqui com o Robson, ela ganha o Robson. Aí quando ela vira a base do Robson, tá escrito assim, ó: pra você que vive enfesada como Robson. É a brincadeirinha que a pessoa vai fazer, né? A brincadeira sadia. Que a pessoa vai fazer com a amiga e aí vai fazer esse presente se tornar muito especial. Não esquece, pessoal, que a parte da venda é muito importante. Então, é muito importante não, é tudo, né? Quando você tem que saber falar isso pro cliente, para ele poder lembrar que, nossa, eu tenho uma amiga que é brava mesmo, igual o Lotte, você vai combinar certinho. Então, você vai fazer uma base dessa, vai escrever aqui embaixo exatamente isso que eu te falei, com um pincelzinho permanente, e aí você vai fazer um story ou um reels lendo esse texto aqui. E aí a pessoa vai se ligar e vai falar: nossa, eu preciso de um lote desse, porque vai dar certinho com a minha amiga, que ela é um estresse puro. E aí pronto, a sua venda tá garantida, tá? Lembrando que o principal objetivo aqui do canal é te ensinar a vender seu amigurumi e rachar de ganhar dinheiro com ele. Esse aqui eu não vou mexer porque ele tá muito quietinho aqui, né? Vamos mexer porque tá quieto, né, gente? Mas uma outra opção que você pode fazer também é, por exemplo, aqui, você pode recortar essa tampa. Pega uma tampa, não pegue tampa de Tupperware da sua mãe de verdade, tá? Pegue tampa que é descartável. Você vai tirar esse fundo aqui, tirar essa parte aqui com a tesoura. Não precisa cortar direitinho, mas por quê? Porque aí você, quando você terminar de fazer, você corta ele de novo. Você enfia aqui quando ele já tá pronto, ó. Ó, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, você vai recortar essa parte aqui de cima e aí você faz ele certinho do jeito que ele tá aqui agora, aí você enfia esse molde aqui dentro e corta ele de novo, faz ele um pouquinho maior e já corta de novo, ele já vai arrumar as beiradinhas pra ficar melhor ainda. Mas esse aqui tá tão redondinho que eu não vou mexer com ele não, tá? Vou deixar ele assim mesmo. Eu achei que ficou muito legal. Para fazer os levantadinhos da grama, você pode usar um garfo, por exemplo, vai amassando assim com o garfo, levantando, só que tem que ser quando ele estiver bem molhadinho ainda, ou você passa água, mela tudinho, faz ele ficar assim molinho e aí vem espetando assim com a grama mais na parte de cima. Na parte de baixo o ideal é ele ficar o mais reto possível, tá? Porque ele precisa ficar muito bem apoiado para segurar o seu amigurumi, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e dar um joinha, beleza? E me conta aqui embaixo como que ficou o seu suporte para biscuit, se deu certo, se deu errado, se deu mais ou menos. Coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então é isso, um beijo, um queijo e uma rapadura. Tchau, tchau.